Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, né, para mais uma das nossas aulas. E hoje nós vamos então fazer esse fechamento, né, um fechamento em cima do da filosofia política 2, né? E vamos fazer um fechamento com um filósofo de nacionalidade irlandesa, mas que desenvolveu o seu trabalho especificamente, mais pontualmente, nos Estados Unidos, trabalhando, tendo como mote, o ponto principal, a questão do republicanismo. O título do livro desenvolvido pelo Petit é Republicanismo, uma teoria da liberdade e do governo. Antes de falar, né, em quais os países, mais especificamente nós vamos nos deter à Espanha, né, e ao governo de José Luis Rodríguez Zapatero, nós vamos falar qual era essa noção, né, da filosofia do Petit. O Petit trabalhava com uma noção de um republicanismo, na verdade ele vai revisitar aquele republicanismo trabalhado na Roma, né, em Roma, vamos assim dizer, e que vai passar e vai perpassar até o período do Montesquieu. Qual era essa noção que se trabalhava? Era uma noção trabalhando com a etimologia da palavra república. República quer dizer res pública, ou seja, res, assim como a gente trabalha com essa noção de res, né, de gado, onde o gado era intitulado coisa, né? Coisa, res vem dizer coisa. Então, essa noção de res, né, ou de ré pública, quer dizer o quê? Algo que pertence a todos, né, que pertence a uma comunidade, que pertence àquele grupo pertencente, né, daquela comunidade. Isso me lembrou muito um episódio, quando eu preparava essa aula, um episódio que aconteceu aqui em Pelotas. Minha avó tem 93 anos e deve ser pela possibilidade, eu sempre digo isso, que deve estar extremamente associada. Minha avó é descendente de uruguaios, né? E ela todo dia toma o seu vinho na hora do almoço e dá sua siesta. Eu acho que isso deve ser... E aí eu digo que nós temos que cuidar da qualidade de vida. Mas por que eu falo isso? Eu estava indo visitá-la, como costumo fazer, e nos finais de semana especialmente, mas esse dia era uma sexta-feira, um final de tarde. E por que eu vou falar isso? Pela noção de res, né, pública, de coisa pública, aquilo que pertence a todos nós que compusemos uma sociedade. E não sei se vocês sabem, o pessoal que costuma frequentar Pelotas, ir e vir e coisa e tal, em frente ao hospital a Santa Casa tem um parquímetro. E eu tinha que deixar o carro ali, aproximadamente eu ia deixar 1 hora, né? Porque às 6 horas já não batia mais horário. E um senhor, nitidamente se percebia que ele não sabia usar o parquímetro. E ele estava muito indignado porque ele não conseguia usar aquilo ali. Ele não sabia usar aquele aparelho, aquele parquímetro. E eu perguntei se o senhor já colocou as moedinhas e coisa e tal, não sei o que. Só que ele não se dava conta que ele tinha que colocar o número até atingir ali. E ele começou a bater no parquímetro com muita força. Eu disse, senhor, só um pouquinho. O senhor não pode fazer isso. Porque isso é público. Isso é uma coisa pública. É uma coisa que é minha e que é sua. E que se estragar, eu também vou ter que pagar. E ele falou alguma coisa tipo, incomodando, não sei o que, coisa e tal, e acabou desistindo. O que eu quero dizer com isso? Eu falo isso porque muitas vezes nós não temos noção do quanto aquilo que é público é algo que é da res pública, ou seja, é algo que é da coisa pública, é algo que é nosso, que é meu, que é teu, que não é algo que não é meu, que não é de ninguém, né? O que ia acontecer? Ia acontecer que da próxima vez, provavelmente, por estar
estragado o parquímetro, ou eu não poderia estacionar ali, ou tendo que deixar num estacionamento privado, tendo que pagar mais, no caso, não é? Mais, tendo que pagar mais. Com isso a gente observa que é aquilo que eu costumo dizer para vocês, muitos, né, muitos se associa aquilo que é de todos, que é da res pública, ao que não é de ninguém, não é? Que não faz parte de nada e que não faz parte de ninguém. E que o que é do Estado não é de ninguém, quando é o contrário, é de todos nós, né? E se tu vires a estragar aquilo ali, tu não vai só te prejudicar, tu vai prejudicar a todos. E, consequentemente, tu vais fazer com que todos tenham um gasto desnecessário. Porque se tu não sabe usar, tu não vai usar, porque é de todos. Então, só que essa noção de res pública, de coisa pública e de algo que, ao contrário de não ser de ninguém, é de todos, é o que o Philippe Petit traz na sua noção de republicanismo, né? E o mais interessante é justamente isso que ele fala, né? Que essa noção de republicanismo dele, ele vai dizer que ele trabalha especialmente com a liberdade com a liberdade que seria a ausência de dominação, quando ele diz que existe uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. A liberdade positiva seria aquela em que tu não sofres nenhum tipo de coerção, certo? Ou seja, tu não tomas uma atitude sofrendo algum tipo de coerção, né? Para quê? Para escolher alguém que te represente na res pública. Então, quando a gente começa a estudar essa noção do Philippe Petit, e eu vou passar um texto mais que vai aprofundar um pouco mais para vocês, a gente vai percebendo que, infelizmente, nós temos uma noção na nossa sociedade, né, os membros que compõem essa sociedade não têm uma noção de que essa possibilidade desse republicanismo que o Petit vai lá e não vamos dizer resgatar, né? Porque quem trabalha principalmente, ou quem já trabalhou com história, sabe que esse termo resgatar a história não é usado, né? A gente não usa resgatar, porque tu vai resgatar, a história sempre esteve lá. Nós não vamos resgatar nada, nós vamos revisitar essa história. E o Petit faz esse processo de revisitar a história do republicanismo, perpassando por Roma, Grécia, Roma, chegando no Montesquieu, né? E observando justamente essa possibilidade que nós temos da nossa liberdade, e essa nossa liberdade de escolha sofrer ou não algum tipo de influência, né? Ou seja, sofrer ou não algum tipo de coação, tá? Ou de coerção. Quando a gente para estudar essa obra do Philippe Petit, não tem como não ver que ele influenciou fortemente o primeiro-ministro da Espanha, que foi José Luis Zapatero. Zapatero adotou essas noções do Philippe Petit e principalmente introduziu, né, noções, vamos dizer, de políticas sociais dentro da Espanha que há algum tempo não estavam sendo observadas. Cabe destacar que o Zapatero vem de uma família que sofreu sérias consequências com a ditadura franquista na Espanha, né? E aqui nós não vamos também revisitar a história da Espanha, mas é porque eu trago esse exemplo porque nós conseguimos assim ver e visualizar o que é o quanto a filosofia que
a princípio parece algo apenas teorizado, né, consegue se materializar, né, através do exercício filosófico e do exercício político dentro, por exemplo, de um Estado como o Estado espanhol, né, quando o primeiro-ministro Zapatero usa essas influências do Felipe Petit para abordar e para trabalhar o seu governo. Cabe observar que nesse governo do Zapatero ele fez transformações muito significativas com uma parcela da população sendo ouvida, sendo ativa, né, participando dessas escolhas e dessas opções. Por isso, eu destaco a importância dessa obra do Felipe Petit, quando ele revisita esse dito republicanismo, né, que vai passar pela figura do Skinner no século XX, né, e nós podemos começar lá pela Grécia, antiga Roma, e ele desemboca, vamos dizer assim, mostrando de maneira prática e efetiva o quanto é possível aplicar uma teoria, um estudo filosófico através da filosofia política do Felipe Petit no exercício do governo do José Luis Rodríguez Zapatero. Com isso, fica evidente que essas mudanças todas que foram feitas na Espanha, elas, vamos dizer assim, elas foram extremamente opostas ao que foi o período que nós tivemos franquista, no caso, vamos assim dizer, né, em que não se admitiam, né, esse tipo de liberdades e até mesmo esses diálogos políticos. E o que eu acho mais interessante quando a gente fala nessa noção, né, nessa noção prática, filosófica, né, do Petit no governo do Zapatero, justamente por aquilo que a gente costuma ouvir, e nós sabemos que é de uma maneira extremamente errônea, que é o quê? De que a filosofia não se consegue ver na prática, não se consegue exercitar na prática. E o que a gente percebe é que é justamente o contrário, que sim, que se consegue exercitar na prática, e especialmente, vamos dizer assim, quando nós falamos na questão de uma filosofia política. Bom, com isso, essa noção e essa definição de república que é adotada pelo primeiro-ministro espanhol Zapatero, ele é baseado, vamos dizer assim, nessa definição que eu tentei elaborar para vocês de maneira que conseguisse ampliar e mostrar a magnitude do que eu estou falando. República seria o regime onde o governo se dá através da escolha do povo. Esse povo escolhe o chefe de Estado ou o chefe de governo através das eleições. Com isso, a gente consegue observar que quando o primeiro-ministro espanhol, Zapatero, ele vem, na verdade ele começa estudando as leituras do Felipe Petit e depois, com o decorrer do tempo, eles começam a ter uma aproximação e com isso ele se torna, né, efetivo participante do governo do José Luis. E esse governo, ele é tão transformador para a Espanha porque ele começa a chamar a população para que tivesse justamente essa participação dentro da República, né? Através de escolhas, através de tomada de decisões que não eram, sim, de uma maneira, vamos dizer assim, que eram horizontais, né? Ele sempre deixou isso de uma maneira muito explícita. E tomou uma dimensão, uma proporção muito positiva, tendo a população aprovado. O Zapatero retorna num segundo mandato e
tendo esgotado por aí esse período. Talvez até porque nós saibamos que o que antecedeu esse momento dentro da Espanha foi um momento de um regime de exceção, vamos dizer assim, podemos dizer assim, e com isso o que o povo encontra na sequência foi exatamente através da obra desse filósofo irlandês do Philip Pettit, foi um oxigênio, né? Um processo de oxigenação, e depois a gente sabe que isso vai, parece que caindo um pouco na naturalidade, tendo em vista que felizmente não se retornou ao regime anterior. Gente, mais uma vez, destaco que o conceito principal da obra desse filósofo é justamente o conceito de liberdade, né? E um conceito de uma liberdade que ela consegue e tem essa possibilidade de escolher e de tomada de decisão dentro das questões que envolvem o Estado, né? Destaco aqui Estado com letra maiúscula. Quando eu preparava essa aula, o que mais me chamou a atenção é justamente porque esse material, vamos dizer, esse estudo desenvolvido por esse filósofo irlandês, que hoje está habitando nos Estados Unidos, embora tenha uma influência muito grande sobre a questão do governo espanhol, é justamente essa necessidade que nós temos de amadurecer essa noção de república, essa noção de democracia, né, que através de um processo democrático a gente consegue fazer uma escolha dos líderes dos governos dentro da república. E se nós pararmos para ver, por exemplo, outros países dentro da própria Europa, como o próprio Portugal, que foi até 1976, eu acho, aproximadamente, a ditadura salazarista, nós temos jovens democracias, né, ainda no mundo, e amadurecê-las é algo muito, e até mesmo na nossa situação, né, dentro do Brasil, amadurecer é um processo que leva tempo, né? E exige exercício, e exige reflexão, e exige muito estudo, é isso que eu digo. Então, quando a gente observa essa atividade que toca a nós, professores, e nós, professores filósofos, de trazer para eles, de trazer para os nossos alunos experiências que deram certo, porque quando a gente sabe que na sala de aula, o aluno, ou ele quer saber o que vai cair na prova, né, ou o que vai cair no concurso, que a gente sabe que é o PAV e o Enem, né, que é o que abre a eles a entrada no ensino superior. E provavelmente nunca mais muitos deles vão tocar no estudo sobre filosofia. Então, mostrar para eles que esse processo é um processo longo, demorado, que vem desde os gregos antigos, né, perpassando Grécia, Roma, ali período Nicolau Maquiavel, enfim, que isso tem um custo e tem um preço também. E esse retorno vai ser justamente aonde? Esse retorno vai ser em um estado que tenha, vamos dizer assim, uma presença maior do seu cidadão, cobrando, mas também participando. Porque se tu não participa como na escolha de alguém que tu vais eleger, tu não tem depois como reclamar, entende? Eu já vi muita gente dizendo assim, mas eu não tenho interesse, eu não gosto de política. E nós somos, né? Nós já vimos isso quando começamos a estudar lá no início das nossas aulas. Nós somos animais racionais e sociais, e por consequência nós vamos nos desenvolver dentro da polis. Então não existe possibilidade de nós, entre aspas, evoluirmos enquanto seres políticos se não participarmos dessa caminhada que é esse amadurecimento, né? E principalmente através da questão do diálogo,
né, do diálogo. E eu acho que esse diálogo se presta especialmente dentro da sala de aula, né, mostrando para os alunos quais as conquistas que são e como se dão essas conquistas e como essas conquistas foram feitas. Porque às vezes a noção que eu tenho é que as pessoas pensam que a gente não vai usar de maneira nenhuma, de uma maneira prática, a filosofia. E eu sempre costumo dizer para eles, a partir do momento que vocês começarem a exercitar o cérebro de vocês para pensar filosoficamente, vocês vão ver que a filosofia, na verdade, ela está em todos os nossos atos da vida, né? Em todos os nossos atos da vida. Até o simples fato de tu ir tomar um cafezinho, que vamos supor, ontem estava 1,50, agora está 2,50. Por quê? Porque o café subiu. Mas por que o café subiu? Ah, porque houve tal coisa. Então, esse questionamento é muito difícil de se fazer. E quando eu me deparo com a obra do Philippe Petit, eu acho muito interessante porque acho que realmente consegue fazer com que seja um exercício prático da filosofia, né? Que é o que a gente sempre diz isso, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver a filosofia na prática, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver a sociologia, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver a história, né? E nós sabemos que é justamente por esse tipo de pensamento que a gente vai perdendo espaço, né? Nós já tivemos um período muito grande sem a filosofia nas escolas e isso nos trouxe um atraso significativo do espaço ocupado pela nossa disciplina. Então, talvez seja interessante nós trazermos filósofos para abordar que fujam, né, daqueles que nós sempre trabalhamos e mostremos que sim, que é possível e que existe essa realidade da filosofia estar presente, presente no nosso dia a dia. Fazer parte da res pública, né, fazer parte escolhendo e optando pelas coisas que nos envolvem é um exercício filosófico, sem sombra de dúvidas nenhuma. E é isso que a gente tem que tentar trazer, né? Por isso que eu sempre tento abordar com vocês os textos que nós comentar sobre eles nas aulas para para facilitar essa leitura, né? Não adianta, uma vez um aluno me chegou com um livro, não me lembro qual era, mas era um livro hard, assim, de filosofia, que por suposto tinha que ter começado por um comentador e depois, ou por um artigo e depois ir aprofundando. Então, quando eu me deparo com esse estudo, né, de um filósofo e ele consegue perpassar essa linha, né, do papel e passar para um exercício de uma filosofia política efetivamente na prática, né, mudando um panorama, um quadro do povo, como foi no caso da Espanha, e chamando o povo para participar dessas escolhas, dessa participação, como é a proposta do Philippe Petit, eu acho que então aqui a gente consegue coroar e finalizar a nossa disciplina, mostrando que sim, filosofia política é possível tu trazer para a prática e ele está em todo o nosso ambiente. Talvez o que esteja faltando é um pouco mais de estudo e um pouco mais de, vamos dizer, do exercício de visualizar isso nos nossos dias de hoje. Com isso, eu encerro a nossa aula de hoje, né? Agradecendo a vocês por mais uma vez estarmos juntos, né? E desejando bons estudos. E eu vou deixar para vocês um textinho em anexo, caso vocês tenham interesse em aprofundar os estudos. Um abraço para todos vocês e bom descanso.